Boa noite, irmãos. Vamos nos preparar para iniciar o culto do nosso Deus. Vamos pedir o Vítor Gonçalves, que é Deus, para iniciar nosso culto. Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, soberano Senhor de nossas vidas. Deus, nós queremos te agradecer por mais esse dia de vida já nos concedido, Pai. Queremos te agradecer pela tua bondade para conosco, teu cuidado, livramento do Senhor. Muitos de nós estaremos expostos a tantos períodos no dia de hoje, do Senhor de todos os dias, e obediente seja o teu santo nome. E ainda o Senhor nos traz da tua casa para te adorar, para te bendizer, para aprender do Senhor. Por isso nós te pedimos, compadece-te de nós, nos abençoa, perdoa os nossos pecados, ó Pai, que porventura cometemos neste dia, certamente cometemos pecados neste dia, contra o Senhor, com pensamento, palavras e ações, ou até mesmo, Deus, por negligência. Mas pedimos ao Senhor que nos perdoe, que nos habilite a estar na tua santa presença, porque nós não merecemos estar na tua santa presença, mas o Senhor nos concede isso através de Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos de todo o nosso coração e pedimos ao Senhor, por graça e misericórdia, ter o Senhor falar aos nossos corações através da tua santa palavra lida, Antigo Testamento, Novo Testamento, canto do Salmo, mensagem que virá da parte do teu servo. Pedimos ao Senhor que o abençoe, dando sabedoria, dando cada vez mais unção do teu Santo Espírito, para que ele entregue, ó Deus, que sempre tem feito com toda a fidelidade a tua santa palavra, para a edificação da tua igreja. Então, para nós, Senhor Deus, tem misericórdia, ajuda-nos, ó Deus, dá-nos um coração apreensivo, um coração desejoso de aprender de ti. Queremos pedir por toda a tua igreja espalhada pela face da terra, tua igreja que verdadeiramente te adora. O Senhor também abençoe e tenha de graça sobre os teus servos, pastores, aqueles que têm responsabilidade de pregar a tua santa palavra, que eu faça com a autoridade do Senhor, com a unção do Senhor. Mas, Senhor Deus, queremos também nesse momento pedir pelos enfermos da nossa igreja, queremos te agradecer pela melhora do Bruno, cada dia, gradativamente, tem melhorado, mas que ainda requer muito cuidado do Senhor. Por isso nós queremos pedir ao Senhor, não contrariar a tua santa vontade, ó Deus, traz a ti e socorrer, para que logo ele esteja junto com seus familiares, seus familiares, bem dizendo ao Senhor. Também pelo teu servo, presbítero Francisco, de qual modo precisa do teu cuidado. Misericórdia em nome de Cristo Jesus, visita, ó Deus. Se entrega-lhe o coração, mas com que ele entenda que o Senhor está cuidando dele, apesar da situação em que ele se encontra. Abençoe também pelos seus familiares, misericórdia. Também oramos pelo teu servo, Reverendo de Rosadag. Tivemos a notícia do seu quadro. Ó Senhor, tem misericórdia, visita. O Senhor Deus, cumpre a tua vontade, também providencia o doador compatível, para que ele possa assim, fazer o procedimento necessário, o transplante, e assim poder viver para a glória do teu santo nome. Misericórdia em nome de Cristo Jesus. Oramos também pelo reverendo Adilson, de igual modo também precisa do Senhor neste momento. Oro do teu servo, abençoa. Abençoa esse médico, medicamente, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós Deus abençoa, nós fala aos nossos corações, nós pedimos. Nós te agradecemos na pessoa bendita de Cristo Jesus.
teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, livro de Salmos, capítulo 39. Salmos capítulo 39. Eu convido a se colocar de pé para vermos a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esvaziou-se no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas angústias e iniquidades. Não me faças como o próprio insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem ele precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te aborreças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. A igreja pode sentar. Vamos provar o Senhor, capítulo Salmo 25. Elevo minha alma, meu Senhor, confio em ti, que os ímpios não me confundam, nem exultem sobre mim. Todo que espera em ti, nunca envergonhado será, mas envergonhados serão os que sem motivo traem. Faz-me entender teu caminho, ensina-me nele andar, em tua verdade me guias, Deus da minha salvação. Todo dia espero em ti, lembra-te, bondoso Senhor, que as misericórdias que tens são desde a eternidade. Não lembres dos meus pecados, quando jovem cometi, mas em tua misericórdia lembra-te, Senhor, de mim. Bom e reto é o Senhor, seu caminho ensinará aos que em pecado estão, guia os nossos na justiça. Misericórdia e verdade são as sendas do Senhor, para o que guarda a aliança e os testemunhos seus. Por teu nome, ó Senhor,
concerto de salvação. Os meus olhos levo ao Senhor, pois me tira aos pés do laço. Volta e tem compaixão, pois sozinho aflito estou. Tira-me dos meus apertos, contempla minha angústia e dor, e perdoa o servo teu. Vê os ímpios que multidão me abominam e querem meu mal, pois seu ódio é cruel. Minha alma guarda e livra da vergonha e confusão, pois tu és o meu refúgio, perturbado não serei. Lealdade e retidão guardem sempre o servo teu, de todas as tribulações. Senhor, salva Israel. Vamos ler a palavra do Senhor, livro do profeta Ageu, capítulo 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano de Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem entre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A minha glória, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo, e assim é essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, com saraiva em toda a obra das vossas mãos,
E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira e a oliveira já têm dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos agora cantando o Salmo 26. Justiça faze a mim, Senhor, pois tenho andado em retidão e confiando em Ti, Senhor, estou seguindo sem vacilar. Examina-me bem, meu Senhor, sonda minha mente, o coração, eis Tua graça perante mim, e na verdade é meu caminhar. Com impostores não vou sentar, nem com os falsos associar. Odeio a súcia dos homens maus, com ímpios não me assentarei. Da inocência eu lavo as mãos, e o Teu altar eu rodearei. Com alta voz cantarei louvor, os Teus prodígios vou proclamar. Eu amo, ó Deus, Tua habitação, a Tua casa onde a glória está. Minha alma não colhas com os maus, em cujas mãos o suborno está. Enquanto a mim andarei no bem, tem compaixão e vem me livrar. Meu pé bem firme na retidão, Te bendirei na congregação. Quando a igreja ver a palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 5. Leitura corrente do Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou.
Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundo, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos judeus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o Sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser feito. Viria a ser isso. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes ao cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram cuidado. Depois desse, levantou-se Judas, Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou essa obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. Os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus e Cristo. Amém. Passamos agora com atenção e reverência à pregação da palavra do Senhor. A glória de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador nosso. Para a glória do seu bendito Filho do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador vivo, a quem queremos seja dada toda a honra e toda a glória. O poder do Espírito Santo, que é quem edifica a igreja e nos ensina a respeito das coisas de Deus, nós vamos abrir o santo e bendito livro do Senhor,
palavra de Deus. Na carta aos Efésios, estamos fazendo disposição dessa carta e estamos no capítulo 1, versos 13 e 14. Vamos lê-los novamente. Vamos ficar um bom tempo nesses dois versos, especialmente nesta frase: selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos ler então. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos lá. Senhor, nós estamos aqui em teu nome, viemos à tua casa, Senhor Deus, de oração, buscar a tua presença, louvar o teu nome, dar graças, bendizer e aprender da tua santa e bendita palavra. Queremos ouvir a tua voz. Senhor, queremos ser alimentados pela tua palavra. Tem misericórdia. Sabemos que não merecemos, mas já confessamos os nossos pecados, nossas misérias, pedindo perdão, clamando o Senhor pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Por amor do teu nome, rogamos que nos perdoes. Agora, Senhor, vem pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo poderoso, e ensina-nos, Senhor, revela-nos a verdade conforme ela é em Cristo e conforme está na tua palavra. Precisamos muito de ti, Senhor. Toma teu servo que fala contigo, suas limitações e fraquezas, também negligências, omissões. Perdoa, Senhor, e usa-me para a tua honra e a tua glória, Senhor. Quero me esconder em Cristo, na cruz de Cristo. Teu Espírito Santo, graça e misericórdia, queira me usar para a honra e glória do teu santo nome e para a edificação do teu povo. Ó Senhor, tem misericórdia. Oramos em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos nesta frase: selados com o Espírito Santo da promessa. O que é isso? O que significa isso? Nós falamos daquilo que não é, não se constitui. Resumindo, não é o próprio dom do Espírito Santo, porque isso recebemos quando cremos. Quando cremos, recebemos o dom do Espírito Santo. Os irmãos se lembram lá de Atos, que eles perguntaram o que faremos, irmãos, e então o apóstolo Pedro disse que eles crescem no nome do Senhor Jesus Cristo e se arrependessem, e então eles receberiam o dom do Espírito Santo. Então isso nós recebemos quando cremos, o dom do Espírito Santo. Então esse selar, ou esse selo do Espírito Santo, é algo que vem depois da conversão, porque diz assim: tendo nele também crido, fostes selados. Vimos que também não é a obra da fé propriamente dita, porque o Espírito Santo nos concede fé, e também não é dito crendo fostes selados. Não é assim que diz. Diz tendo crido fostes selados. Então não é uma obra da fé. Também não é a santificação e regeneração, porque essa é uma obra
que o Espírito Santo faz já na conversão. Nós somos regenerados, libertos, e o princípio de graça, de vida, de santificação já é colocado no nosso coração. Então, quando nós nos convertemos, a imagem do Senhor Jesus Cristo, ela começa a ser formada em nós, e isso é santificação. Então não é isso. Então nós, na última vez, demos uma pincelada do que seria. E vimos que, na verdade, esse selo do Espírito Santo é uma obra que o Espírito Santo faz na vida do crente, que é aquele que se converteu, que creu, dando segurança e grande gozo e regozijo pela salvação. Nós vimos que nós temos testemunhos a respeito de que estamos em Cristo, que Cristo está em nós, testemunhos da Trindade nos céus e testemunho da água, do sangue e do Espírito Santo. Seria bom nós abrirmos lá em 1 João, porque nós vamos voltar várias vezes nesse texto, muito importante. Primeira carta de João, capítulo 5. Eu vou começar do verso 7, que diz assim: vou ler o verso 7 também. 1 João 5, 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é aquele que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Então nós vimos que a água representa a santificação que é feita na conversão, de modo que uma pessoa que se converteu e que está agora em Cristo, ele já percebe, ele já pode dizer que as coisas velhas já passaram, esse que tudo se fez novo. Ele começa a ver que há uma mudança completa, radical na sua vida. Ele já não é mais do mundo, não pertence ao mundo. Ele foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Então a água é essa santificação que já começa a se manifestar. Ele começa a perceber que ele ama Jesus, ama as coisas de Deus, da igreja, tem prazer em estar na igreja e nas coisas espirituais, e menos prazer nas coisas do mundo. Na verdade, é odiar mesmo o pecado e essas coisas que ele experimentou antes. Então isso é água, a água testificando mudança, limpeza, pureza, santificação. E sangue, o sangue de Cristo, é um testemunho maravilhoso e glorioso do perdão, da justificação dos nossos pecados. Assim, nós temos o sangue nos testificando a respeito da nossa salvação. É maravilhoso porque não é por obras, mas pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo, que custou um grande preço, de modo que você sempre sente paz, segurança da salvação, porque você sabe, não é pelos meus merecimentos, mas pelo sangue de Cristo. Eu confio no sangue de Cristo. Então ele é um testemunho para mim da minha salvação. E o Espírito Santo,
E o Espírito Santo testifica quanto à segurança da nossa salvação. E é isso que nós estamos estudando. Qual é a obra do Espírito Santo para testificar da nossa salvação? É algo simplesmente extraordinário o que o Espírito Santo faz para nos assegurar, nos dar esse sentimento, essa sensação santa, gloriosa da salvação. Então é uma luz distinta e extraordinária, que é algo acrescentado à luz da fé. Se você tem a fé no seu coração que o Espírito Santo lhe deu na conversão, agora com o selo, ele vai acrescentar mais luz à sua fé. Não é uma visão ou qualquer coisa, é a sua fé que vai ser fortalecida e receber luz. Além daquela luz ordinária, alguma coisa gloriosa, que é como se fosse aquela visão que Estevão, quando estava sendo apedrejado, teve Jesus em pé, de braços abertos, o aguardando. Então, não é visão, mas é a sua fé tão firme, tão iluminada, tão maravilhosa, que você não tem dúvida de que Cristo se agrada de você. Depois nós voltamos a esse texto aqui. Temos que voltar a ele. Mas vamos agora ao texto que também lemos e que é da maior importância, 2 Coríntios. Quero que você vá lá. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Vou ler 21 e 22. 2 Coríntios, capítulo 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Veja, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Então, na obra que Deus faz, com uma unção especial, uma unção, Ele nos ungiu. Deus faz isso. E também nos selou e nos deu o penhor em nosso coração. Você percebe que tem alguma coisa especial, maravilhosa, que Deus faz na vida do crente depois de convertido. Algo a mais que o Senhor faz, que não vem de nós, é algo que vem de Deus. Nós somos pacientes, Deus é o agente, Ele opera. E nós vamos ver que isso tem a ver com a obra de Cristo por nós. Porque é preciso saber disso. Tudo que nós recebemos tem a ver com Cristo, é por meio de Cristo, por causa de Cristo, pelo que Cristo fez. Sempre assim. Lembra que nós falamos que Ele é a causa virtual? É Ele, o Senhor Jesus. E esta unção, esta visitação maravilhosa do Espírito Santo tem a ver com a ascensão de Cristo. Cristo foi assunto aos céus, Ele foi glorificado, e então
ele então recebeu essa promessa do Pai e derramou o Espírito Santo. Essa foi, inclusive, a explicação que o apóstolo Pedro deu para esse evento que aconteceu no Pentecostes. Vamos lá ver. Então, o apóstolo Pedro toma a palavra, né? Ele vai explicar o que está acontecendo. Nós não estamos embriagados. Ele vem, fala da profecia de Joel, e como foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. E fala da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E agora no verso 33 ele diz assim: exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E seja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, em que esse Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro está justificando que o Espírito Santo foi derramado, essa unção que foi prometida desde o Velho Testamento por Joel, tem a ver com a ascensão e glorificação do Senhor. O Senhor Jesus, quando estava com os discípulos que estavam desanimados e tristes porque ele iria partir, ele os animou com essa promessa. Veja Mateus capítulo 16, versículo 17. Então Jesus lhes afirmou, aliás, ele falando com Pedro, que fez aquela confissão, né? Que disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, nem de sangue quem tu revelou. Ele está dizendo isso porque foi uma obra sobrenatural da parte de Deus Pai, que operou essa revelação maravilhosa a respeito de Cristo. Deixa-me ver outro texto que o texto não está batendo com o que eu quero afirmar, conforme li aqui com o nosso puritano Thomas Fuller. O que eu quero dizer é o seguinte: é Cristo a causa virtual. É por causa dele, sua ascensão, sua glorificação, e mais ainda, Cristo, ele foi batizado quando esteve no Jordão por João Batista, e nesse batismo houve uma confirmação da Trindade. Se nós pensarmos assim, o Senhor Jesus
ele era homem, verdadeiramente homem. Desde o ventre materno, ele nasceu de forma gloriosa, nós sabemos, e já confirmado no seu coração, porque já havia o Espírito Santo nele, de que era o Filho de Deus, de que era o Salvador. Mas ele não se manifestou ao mundo, ele guardava isso no coração. Mas era preciso uma confirmação da parte do Pai a respeito disso. Imagine que ele vinha orando, lendo a lei, o Velho Testamento, os profetas, e quanto mais lia, mais era confirmado no seu coração a respeito da sua obra, da sua missão, por que veio, que era o Filho de Deus, mas não havia nenhuma confirmação especial, pelo menos não há registro, até que ele foi batizado. Quando ele foi batizado, então aconteceu algo maravilhoso. Houve um selo da parte de Deus naquele momento do batismo, para testemunho de forma clara, audível, para todos, que ele era o Filho de Deus. Então, vemos aqui que Deus ungiu e selou. Veja João 14:20, que mostra que de fato ele foi selado por Deus. João 14:20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ele está falando de alguma coisa que iria demonstrar para todos que de fato eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Alguma coisa especial que haveria de testificar isso, assim como foi testificado de que ele era Filho de Deus. Vamos ver o batismo do Senhor Jesus lá em Mateus, no capítulo de número 3. Mateus 3. Mateus 3. Verso 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadiu, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, nesse batismo houve essa manifestação. Nessa manifestação nós temos o Pai falando, temos o Espírito Santo descendo como em forma de pomba, e o próprio Senhor Jesus testificando de tudo aquilo que acontecia no seu coração pela própria Escritura. Vamos ver esse testemunho da Trindade sobre esse selo do Espírito Santo como um
filho amado. Eu imagino que tudo que o Senhor Jesus vinha guardando no seu coração, com convicção, do que ele lia nas Escrituras, do que sentia, guiado pelo Espírito Santo, agora ele recebe esse testemunho dos céus e um gozo, algo muito especial toma conta do seu coração para iniciar o seu ministério. Uma coisa diferenciada mesmo a partir daí para realizar o ministério. Vamos ver, por exemplo, Mateus 3:17 diz que veio uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado. Quem está falando é o Pai. Então nós temos aqui o testemunho do Pai. Testemunho do Pai. O Espírito Santo desceu sobre ele. Vamos ver João capítulo 1:32, mais especificamente. Diz assim: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então temos aqui o testemunho do Espírito Santo sobre o Senhor Jesus Cristo no seu batismo. E tem o testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo, João 8:14. João 8:14. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Está aqui o testemunho de Cristo. Então, nós temos o testemunho da Trindade aqui com relação a Cristo. Esta é uma experiência maravilhosa e que trouxe grande júbilo, porque diz: em quem me comprazo. Ele sabia que era filho pela lei e pelos profetas, sentia isso no seu coração. E veja que o Salmo 22:9 mostra que ele sabia desde o seu nascimento. Salmo 22:9. Acompanhe aí para você ver. Salmo 22:9 diz assim: contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Isso é Cristo falando. Então ele tinha consciência, desde o seio da mãe, que era realmente o Filho de Deus, o Salvador. Mas foi necessário, a justiça exigiu que ele fosse batizado e houvesse esse testemunho público, esse selo maravilhoso de Deus sobre o Senhor Jesus. Foi um selo sem igual. Em Atos, no capítulo 10, no verso 38, Atos 10, 38, nós vemos assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Hebreus capítulo 1, versículo 9, fala dessa unção especial feita ao Senhor Jesus. Hebreus 1, 9, que diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Hebreus 1. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Eu estou aqui trazendo essa experiência de Cristo, porque a experiência de Cristo é a base para a nossa experiência. É claro que ele é o unigênito,
do Pai, mediador, único, sem igual. Mas muitas coisas que o Senhor Jesus Cristo experimentou para cumprir a justiça, Ele fez exatamente para nos assegurar também experiências semelhantes na nossa vida. Então, essa experiência, voltando lá para Coríntios 2, 1, 2 Coríntios 1, 22, é que o Senhor quer fazer conosco. Mas aquele que nos confirma, verso 21, em Cristo, e nos ungiu, é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Assim como Cristo foi selado, ungido e experimentou esse testemunho maravilhoso, que encheu de gozo o seu coração, com um óleo de alegria acima de seus companheiros, também o Senhor quer nos dar. Eu não sei se você já está percebendo, embora pareça um pouco confuso, mas o que Thomas Buddha, não sei se os estudantes criam isso, quer dizer é que nós, como crentes, temos que experimentar um gozo, um júbilo, uma alegria na vida cristã, em ser crente, em ter Jesus, que é algo especial, que nos leva a um entusiasmo na vida cristã, que nós não estamos vendo isso. Vamos ser sinceros, nós não temos essa experiência. Nós temos a alegria da vida cristã, aquela que o apóstolo Pedro diz, alegria indizível, cheia de glória. Mas muitas vezes nós estamos tristes, desanimados, cheios de dúvidas com relação à nossa salvação. E sem ânimo, fervor espiritual. E os puritanos, eles acreditavam que o Espírito Santo opera um selo, algo especial. Que o crente tem que experimentar e que vem de dentro para fora. Agora, vejam, ele não é como os pentecostais ensinam a tal segunda bênção, em que a pessoa recebe de repente alguma coisa assim, que marca o dia em que ele então agora é uma nova classe de crente. Ele é batizado com o Espírito Santo, ele falou línguas, ele foi marcado com essa experiência e agora está cheio de poder, é diferente dos outros que não têm poder. Não é isso. O que os puritanos estão falando é de uma ação do Espírito Santo operando no coração, algo que vem lá de dentro e que produz um gozo, uma alegria, algo, um fervor, um ânimo, e que tem a ver com essa ação do Espírito Santo nos unindo a Cristo, como foi o batismo. Eu penso que muita gente
teve o selo externo do batismo, mas ainda não experimentou o batismo verdadeiro no coração. Não é batismo do Espírito Santo, não. É batismo nos unindo em Cristo. Vamos ver o que é batismo. Isso é muito importante. Preste atenção. Batismo é nossa união com Cristo na sua morte e no seu sepultamento e na sua ressurreição. E isso tem implicações poderosas na nossa vida. A água que vem bem depois é um símbolo da nossa união com Cristo e purificação dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Mas isso já deve ter acontecido no coração. E eu tenho a impressão que muita gente, Deus começou uma obra no coração e ela então pensa, pronto, sou convertida, eu quero me batizar, como um selo e uma demonstração de que de fato eu fui convertido e fui realmente batizado no coração, unido a Cristo no meu coração. E assim recebe o selo externo, quando na verdade não aconteceu isso de fato no íntimo, no coração. Aí o que a gente tem? A gente tem alguém que recebeu o selo da alegria, da união com Cristo, da glória, da união com Cristo, sem glória e sem alegria. Vamos abrir Romanos capítulo 6. Aqui está o que nós podemos chamar desta ação do Espírito Santo nos unindo a Cristo. Porque diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pois fomos sepultados com eles na morte, com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, temos também que com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando vive para Deus, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse capítulo todo maravilhoso, mostrando os efeitos gloriosos dessa nossa união com Cristo. Então, o batismo é um ato externo que testifica, anuncia, testemunha algo que aconteceu internamente. Como era no Antigo Testamento também. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 4, verso 11, veja o que era a circuncisão. Romanos 4, 11, recebeu o sinal da circuncisão
o selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça de Cristo. Ora, a circuncisão tinha o nome de selo, tem o nome de selo da justiça da fé. Então a circuncisão era um ato externo, mas que testificava algo interno. E o que é interno era a justiça que vem por meio da fé, a justiça de Cristo. Cristo que ainda viria. No caso da circuncisão, vamos lembrar de Abraão, mas Deus já estava conferindo justiça por meio da fé no coração, tanto do adulto que era circuncidado, como da criança de 8 dias. Justiça de Cristo sobre ele, justiça de sangue. É por isso que a circuncisão saía muito sangue, cortava assim, aquela pele era sangue, sangue, porque era o testemunho do despojamento do corpo da carne pelo sangue de Cristo. Então, era isso a circuncisão. Hoje nós não temos circuncisão, porque não precisa derramar mais sangue. Hoje temos o batismo da aspersão com água, que simboliza sangue aspergido, para trazer justiça da fé no coração. Na verdade, para simbolizar a justiça da fé que já está no coração, porque fomos unidos com Cristo na sua morte. O sangue de Cristo nos lavou na nossa união com Cristo, nessa ação do Espírito Santo. Então, o batismo é chamado de circuncisão de Cristo, não feita por mãos, mas a água tomou o lugar do sangue que jorrava, para simbolizar o sangue que traz justiça da fé no coração. Na verdade, trouxe, porque lembre-se disso, toda vez que o batismo acontece, ele é um testemunho de algo que já aconteceu no coração. A justiça da fé aconteceu no coração pelo sangue de Cristo, porque houve uma união nossa com Cristo, sua morte e ressurreição. Muito bem, então o Espírito Santo operou isso em Cristo e opera isso em nós. Ele é o autor, mas a causa habitual é Cristo. Tudo que temos em Cristo, que obteve primeiro por nós. João 6, 27, nós vemos assim. João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pelo subsídio para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, o Pai confirmou o Filho com o seu selo. Então, Ele nos confirma também com o seu selo. Porque tudo que Cristo experimentou na sua vida como justiça foi para nós. Então também vamos ter essa confirmação sobre nós. O que eu quero é que o Espírito Santo comece
a fazer com que você deseje, comece a desejar muito que o Espírito Santo cele o seu coração. Se ainda não selou, confirme a sua união com Cristo, se ainda não confirmou. E eu vou dizer uma coisa para você. Os puritanos buscavam isso, que a vida cristã fosse vigorosa, cheia de ânimo e de gozo do Espírito Santo, pela nossa união com Cristo. Eu estou fazendo esse estudo, e eu vou dizer sinceramente para você, eu estou sendo pessoal, eu estou ansioso. Porque eu sei que Deus tem muito mais com relação à vida cristã, que nós não temos experimentado. Não é novidade, eu tenho 60 anos, eu vou botar talvez 50, eu me converti com 16 anos, mas nasci na igreja, 60 anos de vida cristã. Eu sei que eu não tenho experimentado aquilo que Jesus disse. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em abundância. Aí ele diz assim: aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Então nós temos vida plena, abundante, rios de água viva fluindo do interior. Isso é a representação de uma vida espiritual pujante, rica, exuberante. E nós não temos. Eu não quero que você saia daqui deprimido pensando: não estou salvo. Não é isso, não. Você está salvo. Eu estou salvo. Você está salvo. Cremos em Cristo. Isso é suficiente para a nossa salvação. Mas não pode ser para o que Deus tem prometido, que você usufrua e experimente e viva nessa vida aqui. É sim, aqui, nessa vida cheia de percalços, de problemas, de luta, do deserto. Temores por dentro, por fora, luta contra o pecado, contra inimigos, tristeza sobre tristeza. No entanto, Deus promete aqui, no meio desse fogo, que você tenha vida plena, abundante, exuberante. Mesmo na maior aflição, sinta gozo dos céus no seu coração. Aí a gente vai compreender: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. E a gente não compreende como é tanta aflição, tanto problema. Aí a gente olha e vê a verdade. Os discípulos apanharam chibatadas, sulcos abertos nas costas, sangue correu, e eles saíram jubilando, exultando por serem dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus, por terem sofrido por este nome. Que alegria é essa? Então, este gozo no meio da aflição, da dor, da perseguição,
das incompreensões, das lutas, do sofrimento, que nós não sabemos o que é. Está prometido na palavra de Deus. É um selo do Espírito Santo operando no coração. Nossa união com Cristo. Então, é um pecado nós não buscarmos isso. É um pecado nós simplesmente deixarmos para lá. Isso foi no passado. Para nós hoje não dá não. Nós estamos vivendo dias tão maus. Não pode, a palavra de Deus não muda. O Espírito Santo está aí, é o mesmo. A obra de Cristo é eficaz e o Espírito Santo a usa. Então eu quero desafiar você, em nome de Jesus, para que você ore e comece a ansiar por isso. Vamos juntos buscar na palavra de Deus o entendimento e a compreensão, e desejar de todo o nosso coração este selo do Espírito Santo, essa vida cristã exuberante, porque não só isso vai confirmar no seu coração a sua salvação de forma inequívoca, como isso vai transparecer, as pessoas vão notar e ver que há algo glorioso, diferente em você. É interessante que o apóstolo Paulo trata desse ministério do Espírito como algo glorioso, e dizendo, a gente fica todo mundo babando com no Velho Testamento, quanta coisa que acontecia, dá até vontade de estar lá no Sinai. Imbecilidade. Ele disse, olha, você sabe, aquele véu que Moisés punha quando descia do monte, por causa da glória que estava no seu rosto, ele punha porque passava, seguia, ia diminuindo, ele punha o véu para todo mundo pensar, a glória está nele. Não tinha uma glória nenhuma, já tinha passado, mas o véu estava lá para pensar que tinha glória. Nós não passa, nós temos a glória de Cristo no nosso rosto, em nós, e não passa, não precisa de véu. É a glória exuberante da vida cristã, Cristo em nós. Esperança da glória. Cristo em nós. As pessoas vão ver. Júbilo, alegria, gozo. Então, meus irmãos, nós teríamos que viver uma vida tão maravilhosa que aquilo que os antigos passaram na dispensação da lei fosse nada. E eles é que tinham que pensar e ver a glória dessa dispensação do Espírito que nós estamos experimentando, quando o Espírito Santo foi derramado, está conosco, habita em nós. Então, vamos buscar isso. Desejar, meditar na palavra de Deus, buscar de forma correta, bíblica, não como a tradição pentecostal sugere, que a gente já viu que é mais uma coisa estereotipada do que verdadeira. Eu me lembro que o David Wilkerson, quando ele esteve aqui no Brasil, era aquela questão do pentecostal, de línguas, não sei o quê. E então ele disse assim, olha, está todo mundo preocupado em exteriorizar as línguas, não sei o quê e tal, para dizer que tem o batismo do Espírito Santo. Está parecendo aquela mulher que queria, porque queria que o marido comprasse uma televisão
mas o orçamento não dava. Ela chorou, insistiu, disse, não dá. Então não vou comprar de jeito nenhum. Todo mundo tem, mas não dá, não vou comprar. Aí ela viu que não ia comprar mesmo, ela arranjou um jeito, conseguiu uma antena e botou a antena na casa dela. Para todo mundo pensar que ela tinha televisão. Então, não queremos antena não, nós queremos a verdade da glória de Deus no nosso coração. Nada para transparecer, queremos a verdade da glória de Cristo em nós. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, e nós vamos continuar estudando o que é este selo do Espírito Santo. E se é verdade nas Escrituras que ele disse, nós queremos, na nossa experiência, que Deus faça isso no nosso coração. Que Deus, sua graça nos abençoe. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós sabemos que a obra do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz, em toda a sua vida de glória, tudo que aconteceu com ele, o próprio selo do Senhor na vida dele, testificando de forma tão gloriosa no seu batismo, tudo mais que o Senhor concedeu, e que ele mesmo disse que nós também lhe teríamos. Oh Deus, não foi pequeno, foi algo extraordinário, maravilhoso. Nós já temos experimentado a tua graça sobre a nossa vida e já é uma alegria e um gozo saber que os nossos pecados foram perdoados, fomos justificados, que o Senhor nos salvou desta geração perversa e nos transformou, somos teus filhos. Mas Senhor, se há um ser, algo que o Senhor concede, que podemos experimentar esse testemunho do Espírito Santo de forma gloriosa na nossa vida, nós queremos para aumentar nossa segurança com relação à nossa salvação, o gozo do nosso coração por isso, mas muito mais queremos para glorificar o teu nome e não viver uma vida aquém daquela que o Senhor conquistou para nós com um preço tão alto. Então tenha misericórdia, ajuda do Senhor Deus a buscar isso. Que o Senhor, por tua graça e misericórdia, queira nos conceder. Ó Deus, oramos com a glória em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero lembrar que no próximo sábado nós teremos reunião do presbitério aqui, poucos irmãos teremos para orar. Vai ser aqui nossa igreja, mas às 9 horas da manhã, no sábado, o dia todo. Creio que nós vamos encerrar tudo no sábado. Então, olhem por isso. Também, no domingo, nós teremos a Assembleia Geral da Igreja, onde nós vamos ouvir o movimento financeiro do ano, relatório, vai ser nos seus totais do ano, e também a proposta orçamentária para o próximo ano será apresentada com conhecimento. O Conselho já aprovou, mas a igreja deve tomar conhecimento dessa. E também haverá eleição pastoral. Então, os irmãos devem comparecer para a Assembleia, que será depois do culto no momento da escola dominical. Então nós não teremos a escola dominical, teremos a Assembleia. Tá bom? Deus abençoe os irmãos.
fala aí.